Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção da atividade de proporção que a gente fez na semana passada. Tem só duas questõezinhas a atividade. A primeira questão fala assim: diga se é diretamente ou inversamente proporcional. O item A pede para a gente analisar o número de erros em uma prova e a nota obtida. Então vamos lá. Quanto maior for a quantidade de erros em uma prova, menor vai ser a minha nota. Então, isso é inversamente proporcional, porque quando aumenta um, diminui o outro. O item B pede para a gente analisar o número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. A casa, ela vai ser a mesma, tanto se for mais operários ou menos operários, independentemente disso. Então, quanto maior for o número de operários, eu vou levar menos tempo para terminar essa construção. Então, ela é inversamente proporcional, porque à medida que aumenta uma variável, a outra diminui. À medida que aumenta o número de operários, os dias para a construção diminuem. O item C pede para a gente analisar a quantidade de impressões feitas por uma impressora e a quantidade de tempo. Vamos ver o seguinte: quanto mais tempo eu tiver, mais impressões serão feitas. Então, quando aumenta o tempo, aumenta também a quantidade de impressões. Então, essa grandeza é diretamente proporcional, porque à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Agora nós vamos resolver a questão 2. Uma casa possui 5 kg de arroz para serem consumidos por 5 pessoas. O item A pergunta quanto de arroz cada uma dessas pessoas irá consumir. Vou organizar aqui em colunas: quilogramas abaixo de quilogramas e pessoas abaixo de pessoas. A questão fala que 5 quilos é para 5 pessoas. E pergunta quantos quilos cada pessoa irá consumir. Então, uma pessoa consome quanto de arroz? Vou colocar x. Vamos multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 5x. E 5 vezes 1 é igual a 5. X é igual a 5 dividido para 5. Então, x é igual a 1. Cada pessoa consumirá 1 kg de arroz. O item B pergunta, se forem 10 pessoas, quantos quilos de arroz cada pessoa consumirá? A gente vai levar em consideração os 5 kg de arroz que a questão já nos fornece. Eu sei que para 5 pessoas são 5 kg de arroz. Então, fica assim, 5 quilos para 5 pessoas. Quantos quilos serão? Coloco x abaixo de quilos. Se forem 10 pessoas. Agora, nós vamos analisar se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, para a gente saber se multiplica cruzado ou se multiplica de frente. Eu tenho apenas 5 kg de arroz. Para 5 pessoas, cada pessoa vai consumir 1 kg de arroz. E se aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar também a quantidade de alimento que cada uma pessoa poderá consumir? Não, vai reduzir a quantidade de alimento que cada pessoa poderá consumir. Aumenta a quantidade de pessoas, diminui a quantidade de comida para cada um. Então, é inversamente proporcional, porque à medida que aumenta um, diminui o outro. Por isso, a gente não vai multiplicar cruzado, a gente vai multiplicar de frente, normalmente. X vezes 10 é igual a 10x. 5 vezes 5 é igual a 25. X vai ser igual a 25 dividido para 10. Então, x vai ser igual a 2,5. Ou seja, cada pessoa vai poder consumir 2,5 kg de arroz. A gente viu que o número de pessoas dobrou e que o número de arroz que cada um poderá consumir reduziu a metade. O item C pergunta se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Essa resposta a gente já tem, porque a gente descobriu antes de calcular o item B. Ela é inversamente proporcional. E é isso, pessoal. Bons estudos. Vejam a seguir a nossa aula de hoje, que é sobre regra de 3.
Olá, pessoal, vamos dar início à nossa aula, nosso último assunto para a nossa última avaliação do ano, que é regra de 3. O que é regra de 3? A regra de 3, como o nome já diz, ela é o cálculo matemático que usa 3 números para descobrir um quarto número que está em forma de letra, ou seja, de incógnita. Esse é o número que a gente vai descobrir. Esse cálculo ele utiliza duas razões proporcionais que formam uma igualdade. Elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. E essa regra de 3 pode ser classificada de duas formas diferentes. Ela pode ser a regra de 3 simples ou a regra de 3 compostas. A gente vai detalhar cada uma delas no decorrer da aula. A regra de 3 simples, que é a que a gente vai falar agora, ela é formada por apenas duas razões. Como assim? Elas vão estar formando uma igualdade. Como a gente viu na aula passada, quando a gente estava estudando proporção, o que a gente pode ver aqui? Essa primeira fração, 1 sobre 3, é uma razão, e essa segunda fração, 2 sobre x, também é uma razão. Então, a gente está vendo duas razões, como falar aqui nesse textinho. Elas estão compondo uma igualdade, porque a gente está vendo o sinal de igual entre uma e outra. Vocês já aprenderam em aulas passadas como descobrir, como calcular essa regra de 3 e descobrir o valor da incógnita, que é o x. Multiplica cruzado, 1 vezes x é igual a x, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, x vai ser igual a 6. Agora, a gente vai ver como é que se calcula uma regra de 3 composta. A diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta é que a regra de 3 simples é formada por apenas duas razões e a composta é formada por mais de duas razões. Também forma uma igualdade. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que colocar os dados em uma tabela e analisar se eles são diretamente ou inversamente proporcionais para só depois calcular. Se for diretamente proporcional, a gente mantém a ordem das razões do jeito que a gente escreveu. Se for inversamente proporcional, a gente inverte. Mas para a gente saber se é diretamente ou inversamente proporcional, a gente vai ter que analisar todas as grandezas com relação àquela que possui o x, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Como eu falei anteriormente, a gente vai pegar esses dados que estão na questão e vamos colocar em uma tabela. A gente está vendo 3 variáveis que a gente vai ter que calcular. A gente vai colocar uma abaixo da outra na tabela. Essas variáveis são o quê? Quantidade de dias, quantidade de operários e quantidade de peças produzidas. É isso que a gente vai colocar na tabela. Primeiramente, a gente viu que em 6 dias, 5 operários produziam 400 peças. Foi o que a gente colocou aqui, esses valores. Depois, a gente fez uma pergunta. Quantas peças? Venham logo aqui abaixo, coloca o x, que é o que a gente quer saber e o que a gente não sabe até então. Serão produzidas por 7 operários, coloco operário abaixo de operário, em 9 dias de trabalho, coloco dias de trabalho abaixo de dias de trabalho. Segundo passo é o quê? Analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, e a gente faz isso a partir do estabelecimento de uma relação dessas variáveis, operários e dias, com a quantidade de peças. Então, vamos lá. Se a gente dobrar o número de operários, a gente vai dobrar a quantidade de peças? Vai aumentar a quantidade de peças produzidas? Vai sim, porque quanto mais operários trabalham, mais peças serão produzidas. E se aumentarem a quantidade de dias? Vai aumentar também a quantidade de peças? Vai também aumentar. Por quê? Quanto mais dias trabalhados, mais peças serão produzidas. O que a gente pode observar a partir dessas indagações? A gente pode observar que todas as grandezas são diretamente proporcionais. Então, como a gente viu anteriormente, quando elas são diretamente proporcionais,
a gente escreve da forma que elas estão aparecendo aqui, não precisa inverter nada. Vamos ver agora como é que a gente vai resolver. A gente tem o quê? Vou colocar dias abaixo de dias, operários abaixo de operários e peças abaixo de peças, assim como aparece aqui nessa tabela. O que a gente pode observar nessa forma de calcular? A variável que é peças, que aparece o x, a gente vai colocar uma igualdade separando ela das demais. E as outras, que não tem x, a gente vai colocar se multiplicando. Por exemplo, 6 sobre 9, que é os dias, vezes 5 sobre 7, que são os operários, vai ser igual a variável que tem a incógnita, que é o quê? 400 sobre x, assim como aparece aqui na tabela. Agora sim a gente vai calcular. Calcula normalmente assim, de frente, e só depois é que a gente calcula cruzado quando for duas razões somente, sendo separados por um sinal de igual. Então, vamos lá. 6 vezes 5, que é os dois números de cima, é igual a 30. 9 vezes 7 é igual a 63. Isso tudo, 30 sobre 63, vai ser igual ao quê? 400 sobre x. A gente repete porque a gente não está calculando ele ainda. Agora sim, como ela é diretamente proporcional, a gente calcula em forma de x. 30 vezes x é igual a 30x. 63 vezes 400 é igual a 25.200. Então, x vai ser igual a 25.200 dividido para 30. X vai ser igual a 840. O que a gente observou? Em 9 dias, 7 operários produzem 840 peças. Agora, nós vamos para a nossa atividade, que vai ser a revisão dos conteúdos para a quarta avaliação, que vai ser na próxima semana, próxima quinta-feira. A gente tem 5 questões que vão envolver conteúdos de razão, proporção, regra de 3 e polígonos regulares, que foi o assunto que a gente estudou até agora. Vocês podem ver todos esses conteúdos no canal do YouTube. Aquele mesmo link, vocês podem clicar e chegar até todos esses vídeos aqui. Estudem, que a prova não vai estar difícil, vai estar bem parecido com isso aqui. Tchau, gente, bons estudos!